seja muito bem-vindo ao programa do Rodando o Mundo. Com suas apresentadoras, Vitória Fernandes e Carol Queiroz. Hoje iremos acompanhar 3 reportagens especiais sobre as mudanças climáticas que estão acontecendo nos últimos anos. Isso mesmo, Vitória. Iremos agora acompanhar sobre entretenimento. Ei, editora, pode rodar! Os shows são um sucesso no público há muito tempo. Tivemos diversas mudanças desde que o conceito foi criado. A palavra show da língua inglesa pode ser usada em diferentes contextos, como, por exemplo, show pode significar mostrar ou ver. No ano de 2023, tivemos um sucesso nos concertos e shows pós-pandemia, com shows lotados em estádios. Mas, infelizmente, também tivemos diversas situações difíceis, como o show da Taylor Swift em novembro do ano passado, onde ocorreu uma morte por conta de uma exaustão térmica causada pelo calor que se concentrava no Engenhão naquela noite. Cara, foi difícil desde o início, desde a hora da fila, porque realmente o clima estava absurdo, assim. Eu acho que com a quantidade de pessoas acabou se intensificando isso. E, assim, na hora que a gente entrou no estádio, a gente já viu que os tatames eram de metal. E isso piorou muito, muito, muito. A sensação térmica dentro do estádio estava, acho que de 60 graus. Estava algo absurdo, assim. Nos primeiros momentos do show de abertura da Sabrina, eu acabei passando mal, justamente por conta desse calor. Eu sou muito pequena e eu estava na pista. Então, aglomerou, todo mundo queria estar perto do palco para ver. E aí foi piorando mesmo. Era um suor, assim, um calor absurdo. Você não conseguia realmente respirar direito. Eu acabei indo para o posto médico, porque eu passei muito mal. Fiquei muito desidratada, assim. E do meu lado estava a menina que acabou falecendo, a Ana Benevides. Ela estava esperando para ser retirada, né, para ir para o hospital. Foi bem assustador, assim, na hora eu não imaginei que fosse acontecer uma fatalidade da forma que aconteceu, mas realmente tinham muitas pessoas passando mal. Muitos artistas buscam melhoria nas condições de apresentação em seus shows, oferecendo água para o público, entre outros. A dupla Juan e Ravena construiu seu trio elétrico pensando nessas questões. Usando as ODS, foi construído um trio que utiliza de geradores e placas solares para ajudar o consumo de energia e de poluição do meio ambiente, tal qual como facilitar a mobilidade do mesmo. Estou aqui com a dupla, 2 baianos, Juan e Ravena. Queria perguntar para vocês qual é a relação de vocês com a sustentabilidade. Oi, tudo bom, gente? Oi, eu sou Juan Ravena. A nossa relação com a sustentabilidade começou muito cedo. Desde a época do colégio, tivemos um acesso, né, com um documentário chamado Uma Verdade Conveniente, que aí despertou Surgiu, isso na gente. E aí a gente foi tocar uma vez num... Espicha Verão, um evento que teve no Porto da Barra. E saiu uma matéria sobre a poluição na Baía de Todos os Santos. E a capa da matéria era nossa foto. Nossa foto. E só que as futuras gerações vão falar sobre sustentabilidade. Exatamente. E aí, ao invés de a gente receber isso como uma coisa negativa, a gente fez, poxa, é uma temática que realmente importa não só pra gente, mas pra todo mundo, né? Então vamos começar a fazer coisas que possam realmente fazer a diferença. Então começamos a fazer um projeto das escolas, que a gente ia nas escolas, falava sobre diversos temas, dentre eles a sustentabilidade, a gente misturava isso com música. E esse projeto fez a gente ir para outros lugares. Outros países, inclusive. Fomos para Lavagem de Madalene, para Áustria. Em Paris, Viena, São Paulo, Goiânia, Brasília. Justamente falando sobre esses temas. Para o público estudantil. E esse contato que a gente teve durante esse tempo permitiu que a gente conseguisse empresas parceiras e a gente conseguiu fazer o nosso trio, que é o trio Container. Primeiro teve um trio chamado Trio Solar, que é um trio menor, que foi um protótipo, que foi um trio com energia solar, com matéria reciclável. Ele era todo reciclado e começando a trabalhar com as ODS da ONU. E aí surgiu uma matéria no programa Autosport, em rede nacional, falando sobre nosso trio, que era inovação. E depois disso, várias pessoas procuraram a gente, entraram em contato. Inclusive André Fraga, que na época era secretário de sustentabilidade. Exatamente, o pessoal também da Termo Verde nos ajudou a fazer o trio elétrico. Esse trio é um container. É um projeto de Juan, que é arquiteto. Com Ravena, que é publicitária. A gente faz tudo junto. E assim, teve toda uma equipe que participou também desse projeto, várias pessoas super competentes que proporcionaram isso, né? Então ele trabalha com energia solar também, ele trabalha com as ODS, a ODS 12.
e a ODS 7, de energia solar e consumo consciente. Exatamente. Ele é mais leve que os trios convencionais também. Queria saber de vocês, desde que o mundo entrou em ebulição global, nos últimos anos para cá, tantas mudanças climáticas, como é que vocês foram afetados enquanto artistas, fazendo shows, tanto no Carnaval, tanto no São João e esporadicamente, assim? Já começa quando é marcado um show ou uma gravação de clipe, eu já olho a Previsão do tempo. Já é automático já. E aí hoje em dia a gente sente muita essa dificuldade um pouco com isso. Acho que cada vez mais a gente tem sentido isso, essa mudança de... Principalmente para gravar clipe. O tempo de Salvador é muito... Já é muito louco, sempre né? foi muito louco. Amanhece sol, daqui a pouquinho tá fazendo chuva, daqui a pouquinho faz sol de novo. E para imagens isso afeta bastante. Então se tem essa mudança de imagem, mudança de temperatura, mudança de iluminação e tudo, acho que isso acaba dificultando um pouco. Por exemplo, nós fomos gravar um clipe no São João. Estava previsto para fazer sol no dia e caiu uma tempestade. Íamos fazer no Parque das Dunas, que é um lugar belíssimo. Aproveitamos algumas imagens do local, mas mudou toda a estratégia da gravação do clipe para um lugar fechado, dentro do parque. E não é só a galera do entretenimento que está passando por essas mudanças. A galera do esporte também está sofrendo bastante com os tempos ruins que o clima está trazendo pra gente. Então vamos lá? Pode rodar, editora. No Brasil, a intensidade de jogo ela é bastante discutida por causa da intensidade. Os jogadores são vistos como menos intensos. Porém, alguns atletas que passaram e fizeram sucesso aqui no país atribuem aos gramados e ao clima. Tem relatos de jogadores como Andrés Pereira, Seedorf e Felipe Luiz que criticam quando comparam ao futebol europeu. Em 2021, saiu uma pesquisa que aponta que na Premier League, por exemplo, os jogadores percorrem em média mais de 10 metros a cada partida, sendo que, desta distância, 7,82% são realizadas em corridas acima de 9,8 km por hora. Já no Brasileirão, são percorridos em média mais de 9.000 metros por jogo, sendo que 7,5% em corridas em alta intensidade. Bom, como é que você interpreta a diferença entre os treinos de manhã, de noite, com o sol na cabeça, quando tem um sereno? Bom, primeiramente, o treino de manhã, ele acaba sendo o período mais difícil de treinar, justamente por conta do sol na cabeça, e ultimamente está cada vez mais quente. E acaba que a gente fica suando mais por conta disso. A gente tem que beber mais água, porque a gente desidrata mais rápido, o que deixa a gente muito mais fadigado, a gente cansa mais rápido. O cansaço afeta bastante e acaba que nossa produtividade no treino acaba sendo reduzida por conta disso. Bom, você como uma pessoa que tem pressão alta, como é que você lida com isso nos treinos, por conta do suor, por conta do desgaste físico? Bom, acaba que nos treinos eu sou uma das pessoas que menos produz tanto assim fisicamente por conta disso, porque eu não posso me esforçar tanto. Justamente devido a isso, existe o medo também de estar há muito tempo exposto ao sol e acabar elevando muito a pressão. Então, eu tenho que estar sempre bebendo bastante água, sempre tentando me manter hidratado e não me esforçar tanto por conta disso. Infelizmente, os treinos durante o dia têm essa limitação, para mim, pelo menos, e para outras pessoas também que têm pressão alta e precisam treinar. Qual a diferença entre os jogos com sol e com chuva? Para uma transmissão esportiva, né? Falando da minha parte, a grande diferença é a dificuldade, o desafio que os cinegrafistas que estão no campo ali vão ter para fazer as imagens, né? Porque as câmeras são caras, não podem ficar molhadas. Isso é um ponto importante que pouca gente pensa. Às vezes a chuva está tão grossa que atrapalha até a captação de alguma imagem, quando é muito próxima, também ali uma imagem mais próxima, uma imagem mais aberta às vezes fica meio turva. Isso atrapalha um pouco a transmissão. Já falando da parte do jogo, da partida, tem alguns estádios, a maioria dos estádios hoje de Série A, Série B, tem uma drenagem muito boa, né? A tecnologia evoluiu, os times fizeram investimentos em seus estádios e acaba que a chuva não atrapalha tanto o jogo de acontecer. Mas, claro que os jogadores sabem, né, que uma bola molhada pode dificultar a defesa de um goleiro, eles arriscam mais de fora da área, eles
chutam a bola quicando mais no gramado para tentar fazer o gol. A gente sabe que acontece mais gols de fora da área quando está num clima chuvoso. Eu acho que são esses os efeitos, né? Num campo com temperatura ideal, com sol, ou às vezes à noite ali com clima ameno, a gente tem tudo para fazer uma transmissão 100% na qualidade de imagem e também de qualidade de trabalho dos profissionais. E também, é claro, que o jogo vai ser justo para os dois lados, dá para dizer assim, né? Para os dois times. Algum jogo que você ia transmitir, ia estar na narração, que foi interrompido por causa de questões climáticas, que foi interrompido ou teve que anular o jogo, teve que paralisar o jogo? Eu já transmiti muitos jogos com chuva, mas a chegar ao ponto de ele ser interrompido, parar ou não ter o jogo por conta de chuva, isso nunca aconteceu. Mas eu estava nesse Bahia Fluminense, inclusive, presente, fazendo vídeo, né, para meu canal de YouTube, e aí teve aquela paralisação, a gente com a incerteza que a chuva aumentava depois que o jogo parou, né? A chuva aumentou, não passou. E aí a gente falou, ó, esse jogo aqui não vai acontecer, não tem jeito. Só que quando a gente descobriu que foi problema na drenagem, quando reiniciou o sistema, a drenagem funcionou, e aí a bola voltou a rolar, a chuva deu uma trégua também depois. Mas foi a única experiência que eu passei assim, estando trabalhando, que a chuva atrapalhou realmente o jogo. Como podemos ver, a questão climática pode influenciar tanto nas transmissões como também nos esportes. Como está o valor da feira aí na sua casa? Não tá fácil para ninguém, né? Hoje iremos descobrir o motivo da inflação ou a falta de certos alimentos nas feiras da cidade, com a nossa terceira reportagem especial sobre economia. Já pode rodar. As mudanças climáticas não são mais uma previsão distante. Elas já estão afetando diversas partes do mundo, incluindo a economia primária e agrícola, que são essenciais para a alimentação e a economia global. As mudanças climáticas referem-se a alterações significativas e duradouras nos padrões meteorológicos, frequentemente causadas por atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis e desmatamento. Nos últimos anos, foi enfrentado secas severas que reduzem drasticamente as colheitas de vários agricultores. Quando chove, é uma enxurrada que destrói tudo que vê pela frente. Existem alguns estudos sobre mudanças climáticas atualmente. Alguns ramos, vamos dizer assim. Eu tenho conversado diariamente com os meteorologistas do IMET e também com algumas pessoas, mesmo tipo agrônomos e pessoas que entendem do clima sem ser meteorologistas. Os meteorologistas não confirmam ainda o aquecimento global dessa forma que tanto tem assustado a população. Mas a gente tem acompanhado, inclusive, as chuvas do Rio Grande do Sul e muitos têm falado de mudanças climáticas. É basicamente o asfalto e a construção de edifícios que provocam o aquecimento global. É como se aquele asfalto aquecesse mais, liberasse o gás carbônico, que formasse o efeito estufa, que aquece mais a Terra. E aí isso desdobra uma série de consequências. E a ebulição vem justamente depois dessa camada mais grossa de ozônio, assim, que impede o calor de sair. Então, se você tem o raio do sol entrando no asfalto, aquecendo ali, voltando, e essa camada retendo esse calor, tem consequentemente o aquecimento das geleiras polares, os rios ficando mais cheios e o transbordamento deles, que é mais ou menos o que muitos estão defendendo no Rio Grande do Sul. Aquelas cidades que foram inundadas pela chuva ficam perto de planícies de inundação, as bacias subiram, transbordaram e alagaram, várias cidades chegaram a desaparecer, casas foram engolidas pela água, estradas, pontes. Então é mais ou menos isso, é consequência principalmente da construção de edifícios e da quantidade maior de automóveis, porque libera gás carbônico, e de asfalto mesmo, da gente desmatar para construir estradas, e do não reflorestamento também, que a gente precisa estar bem atento. A gente tira essa camada vegetal, tira a árvore para construir estrada, para colocar cimento e asfalto, e assim aquece mais o nosso planeta. Mas assim, não é confirmado pelos meteorologistas que as causas sejam só o aquecimento global. Acho que vale ressaltar isso, porque, por exemplo, aqui em Salvador a gente teve a maior média histórica de chuva em abril, dos últimos 40 anos, mas há 40 anos a gente já tinha tido essa chuva. Então, são os sistemas mesmo, tipo assim, o El Niño, a Laninha, os sistemas que se formam no mar, a posição geográfica da Bahia. Então, não é exclusivamente o aquecimento global.
Esse ano a gente teve esses extremos justamente por conta do El Niño. O El Niño aquece as águas do Oceano Pacífico, provoca seca em todo o Nordeste do Brasil e chuva no Sul do Brasil. E a gente ainda está vendo a consequência dele agora com as chuvas do Rio Grande do Sul. O El Niño ainda colaborou com aquela chuva toda ali. A questão do Rio Grande do Sul foi uma frente fria que ficou presa, represada, por conta de um outro sistema de alta pressão. Como a água do oceano ainda estava mais quente, tinha mais evaporação, as nuvens que se formaram foram gigantes ali, choveu 300 milímetros em 24 horas, por exemplo. Com as inundações, por exemplo, já está faltando arroz, pelo que a gente está vendo aí sendo divulgado pelos próprios agricultores, tomate também, que o Rio Grande do Sul é um grande produtor de tomate. Então, assim, a agricultura gosta de chuva pouquinha e constante. Então, tipo assim, para o feijão, para o arroz, para as hortaliças, é bom que todo dia tenha um pouquinho de chuva, mas é aquela chuva mais fininha, típica do inverno. Uma chuva que deu, lava as plantações, leva tudo, sabe? Eles chamam de lavar mesmo o solo, porque não fica nada. Então, eles perderam tudo. Esse impacto para a agricultura é o principal. Depois, impacta também no escoamento, porque afeta as estradas. A gente viu ponte sendo engolida pela água da chuva, então daqui que reconstrua, para ter o escoamento da produção, com certeza. E aí vem aquele efeito cascata. Com pouco arroz, o arroz que tem vai ficar mais caro. Então vai impactar diretamente no bolso de quem consome arroz, a lei da oferta e da procura. É basicamente esse o impacto da chuva, na plantação mesmo, por conta do solo, e no escoamento por conta das estradas. A agricultura depende fortemente de condições climáticas estáveis. Mudança no padrão da chuva e temperatura afetam diretamente a produtividade da colheita. A gente está no pior ano desse insumo, exatamente causado principalmente pelo El Niño, tá? Que aqueceu muito as regiões no mundo inteiro e, obviamente, também o cinturão do cacau, e que com isso a gente não teve a chuva necessária para que os nossos plantios aí ao redor do mundo se desenvolvessem. Então, nós estamos realmente muito impactados agora com as safras, exatamente pelo motivo de que a gente não teve a chuva necessária e esperada para que o cacau acontecesse. E assim chegamos ao final do nosso programa. Lembre-se, somente mudando nossas atitudes e respeitando a natureza, podemos melhorar a situação que a Terra está. Nos sigam em todas as redes sociais e nos vemos no próximo semestre. Um beijo do Rodando o Mundo!